Olá, Natura! Dou boas-vindas ao EcoCast, nosso podcast que coloca aprendizagem em movimento e em todo lugar. Eu sou Patrícia Bobato, estou super animada para embarcar em mais uma jornada de descoberta com você. Afinal, a curiosidade e a abertura ao novo fazem parte dos nossos comportamentos. Em cada episódio, compartilharemos conhecimento de forma rápida e acessível, em temas estratégicos para potencializar o seu desenvolvimento e a sua carreira. Para o nosso primeiro episódio, temos um parceiro excepcional aqui, eu estou super animada, especialista em linguagem de alta performance, Tércio Barelli. Ele já está aqui com a gente há 16 anos e atualmente ele é responsável pelo escritório de transformação na diretoria de estratégia, governança e transformação, é engenheiro de formação, mas também temos outras curiosidades aqui, né? Então, ele é coaching, consultor, facilitador e também é especialista em agilidade e hipnose. Bom, também faz parte do grupo de ação coordenada, que chama GAC, e conduzido, né, pela nossa parceira aqui, a consultoria Avanto, e quando a gente iniciou todo o nosso trabalho aí, que começou lá no início em 2025. E trouxe a gente para esse olhar de uma linguagem de alta performance, uma linguagem de transformação, para a gente criar esse futuro desejado que a gente quer para a Natura. Tércio, uma honra ter você aqui, muito feliz, né, iniciando, né, o nosso podcast. E eu tenho certeza que a gente vai explorar esse tema muito bem hoje, vai ser super bacana para abrir os nossos caminhos de aprendizagem. Então, seja bem-vindo. Obrigado, Paty, prazer enorme estar aqui. E uma honra ter participado, fazer parte disso que a Natura está vivendo, poder viver a linguagem de transformação, aprender o que é a linguagem de precisão, entender um pouco dessa mágica possível. A hipnose tem a ver com isso também. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como usar a linguagem para criar esse futuro, seja na nossa vida pessoal, seja na vida coletiva que temos aqui na organização. Então é um prazer e um presente estar aqui. Eu vou contar para você como é que esse dia já estava criado lá em abril desse ano. Muito bom, quero saber. Bom, para a gente começar então, o que eu queria? Que você pudesse mergulhar, vamos mergulhar na nossa mente aqui. E vamos ver como é que funciona, como funcionam os nossos comportamentos automáticos. Da sua experiência, como que eles afetam o nosso desempenho? Comportamento automático. Então vamos pensar que a gente é um conjunto de experiências que a gente vem acumulando. Muitos dos estímulos, ou as respostas aos estímulos que a gente recebe, elas estão relacionadas a como a gente experimenta determinada situação, Paty, que tem a ver com essas memórias e essas experiências que a gente acumulou. Então, uma coisa que, vamos dividir em duas partes, né? Uma coisa é a biologia, a nossa forma de perceber os estímulos e como a gente está reagindo a isso. A gente vai falar um pouco sobre isso. E tem uma outra que é como é que a gente está representando aquilo que está acontecendo e a forma como a gente representa o que está acontecendo faz com que a gente responda a isso. Esses dois componentes. E esse componente, fundamentalmente, está associado à linguagem. A gente experimenta a realidade linguisticamente. É como a gente constrói. Então, aquilo que eu represento tem a ver com aquilo que eu domino semanticamente. E que vai variar de pessoa para pessoa. Então, vamos pegar a parte da biologia. Tem um modo de sobrevivência que ele é muito parte de como a gente vive o dia a dia. Apesar da gente estar seguro, eu, por exemplo, agora, se eu me perceber, eu tenho uma voz na minha cabeça que a gente chama de pensamento verbal. Que ela pode estar aqui comigo falando assim, será que eu estou saindo bem na câmera? Será que o microfone está bom? Se essa voz é muito intensa, o que ela tem? Ela tem, em grande medida, né? Todo mundo tem, Paty. Nossa voz interior aqui. Exato, que é o pensamento verbal, que ele se forma lá na primeira infância, que ele é muito útil, que dá pra gente essa dimensão de como que a gente vai se localizando nessa realidade. Né? Ao mesmo tempo, ela pode se tornar, em algumas situações, uma voz que atrapalha a gente a estar na conexão, na relação. Perfeito. E ela, muitas vezes, ela leva a gente a se proteger. Ela tem esse mecanismo de proteger, né? Então, essa voz presente, muitas vezes, pode estar fazendo com que, dado que eu, muitas vezes, estou percebendo o que está acontecendo como ameaça, então, o nosso sistema nervoso, ele
é dotado de mecanismos de detecção de ameaça. Porque ele quer proteger. Proteger, isso aí. Há muitos anos, ele é igual. Há mais de 50 mil anos, a gente tem mais ou menos a mesma biologia. E a bioquímica a gente está a todo momento buscando entender esses sinais, e para nos proteger, a gente muitas vezes está descarregando um monte de neurotransmissores, Paty. Cortisol, adrenalina. O que eles fazem? Aumenta a pressão arterial, afeta a respiração. Então agora, por exemplo, se eu estou nervoso aqui com a entrevista, eu posso estar com a minha respiração encurtada. O fato de eu estar com a minha respiração encurtada e eventualmente estar com uma certa carga de neurotransmissores pode afetar a minha capacidade de pensar. E aí muitas vezes pode acontecer um apagão de memória, sabe, um lapso. E aí ai caramba, o que eu tenho que falar agora? Bom, eu tenho isso aqui para não deixar eu esquecer as coisas. E respira, que é um lugar tranquilo, e é um lugar de confiança. Autorregulação, Paty, tem a ver com isso. Bacana. Então, alto desempenho e tem muito a ver com isso. Com a gente conseguir se regular, entender que as ameaças são grande parte criadas por nós, pela nossa forma de perceber a realidade. Elas não existem de fato. E aí, uma das coisas solta o ar, como você falou, respira. E a outra parte, a história da linguagem, que é um outro elemento que vai afetar esses comportamentos que a gente tem. Então, somos seres linguísticos. O que significa isso? Aí tem o Wittgenstein, que é um filósofo que trouxe o pensamento, a linguagem para o centro do debate filosófico. Ele disse: os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. A forma com que eu vou perceber e responder ao que está acontecendo tem a ver com essa estrutura mais profunda, que é estruturada naquilo que eu significo. E o que eu significo tem relação com a linguagem. Muito bacana. Bom, parece difícil, mas no dia a dia ele não é, né? Porque você vai trabalhando e conhecendo. Você me disse que a linguagem que usamos nos define e cria a nossa realidade. O que isso significa na prática? Então, tô lá no meu dia a dia, certo. Como é que eu uso? Então, como que a gente usa? Tá. Por um lado como eu disse, né? A gente tem uma realidade, e eu vou tentar traduzir isso aqui, que é uma questão bom, beleza, o que significa que a linguagem cria a realidade? Eu vou dar o exemplo de uma etnia norte-americana, que ela tem 3 palavras para designar cores. Aí você já foi buscar tinta, né? Você já foi escolher tinta para mim da sua casa? Sim. Quantas cores existem? Milhões, uma paleta enorme. Tem alguma cor que você lembra o nome, assim, curiosa? Pêssego, talvez, areia. Exatamente. Olha, eu vi uma que era assim, tapete de sisal. Isso. Então, você imagina para um grupo linguístico que tem 3 palavras para designar cores. Como que eles vão reconhecer aquilo que eles não têm linguisticamente? Eles só reconhecem as cores que eles têm linguisticamente. Então, tem a ver um pouco com isso, que é esse limite que a linguagem vai trazendo para a gente tem a ver com a nossa capacidade de significar o que está na realidade. E uma parte da prática da linguagem ela é descritiva. Então, a gente usa olha, a gente se reuniu aqui em determinado horário, a gente está num estúdio, eu e você estamos conversando sobre um tema. Essa é um atributo da linguagem, descrever objetivamente os fatos. Tem uma outra parte da linguagem associada a essa, que são as histórias que a gente fala sobre os fatos. Que é, por exemplo, eu não sei, ou seja, eu tive uma questão associada a uma pergunta que você fez de um determinado jeito, que é uma história que eu me contei e que afeta a minha percepção, né? A linguagem está criando uma história sobre um evento. Deixa eu ver se eu entendi aqui. A linguagem que a gente usa é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para sair de uma repetição do passado e nos tornarmos arquitetos do futuro que a gente deseja. Então, para a gente usar a linguagem de forma eficaz, Tércio, existe alguma regra? Porque a gente está ouvindo muito aí pelos corredores, enfim. Então, que regra é essa? Legal, Paty. Tem leis, também tem estruturas. Então, vamos falar primeiro das leis. Tá bom. Que a história das leis independentemente da gente
reconhecê-las ou gostar delas, elas estão atuando. Ok. É como a gravidade. A gente não escolhe, a gravidade atua sobre nós. Então, esse conceito de leis que afetam o desempenho é muito interessante da gente explorar. Então, a primeira lei do desempenho declarativa seria, ou é, o desempenho das pessoas está correlacionado a como as situações ocorrem para elas. Ok. E a palavra ocorre, porque o mundo, ele não é. O mundo é uma representação que a gente faz. Lembra da história da linguagem? Uhum. E para mim é de um jeito, para você é de outro. A mesma situação. Vamos imaginar o seguinte, Paty. Você chega no estacionamento hoje, não vai acontecer, tá? Mas imagina que você tem uma reunião super importante, que você precisa chegar às 1h30 da tarde, e aí você olha e seu pneu tá furado. Como que vai ocorrer para você? Muito mal, vou ter vários problemas, né? Vou ter que me reorganizar na minha vida aqui. E isso vai causar, eventualmente, uma série de respostas Atrasos. Uhum. que podem ser não agradáveis. Perfeito. E a sua forma de reagir a isso está totalmente associada à ocorrência. Perfeito. Agora vamos imaginar uma outra situação. Você está tranquila, você não tem nenhum compromisso emergencial, você chega no estacionamento e, parênteses, você sempre desejou aprender a trocar pneu. Ok. Aí você chega lá, Maravilhoso. é uma outra ocorrência. Perfeito. Então a primeira lei fala sobre isso. Nosso desempenho tem correlação com como as coisas ocorrem. E aí já começa a vir Uma linguagem. uma forma da gente também entender que para mudar desempenho a gente tem que mudar a ocorrência. Perfeito. A Então, gente- por isso, perguntar sempre como ocorre para você é importante. Exato, porque se eu assumir que ocorre para você como ocorre para mim, eu vou estar errado. Porque grandes partes das coisas acontecem de uma forma muito singular. Perfeito. Então, essa é a primeira lei. Essa é a primeira. E a segunda? São 3, certo? 3. Legal. A segunda é a seguinte. As situações ocorrem e essa ocorrência vai aparecer na linguagem. Como ocorre para mim, aparece em linguagem. Linguagem, 7% é verbal, Paty. Ok. Tudo que a gente está falando aqui agora, 93% é entonação, variação, microexpressões, Uhum. como a gente se movimenta. Tudo isso, você está comunicando, silêncio. Uhum. As pausas também comunicam. Então, mas mais do que isso, né, que a linguagem ela expressa como as coisas estão ocorrendo para mim, vamos imaginar duas situações. Uma reunião e uma pessoa, ela ocorre para ela aquela reunião em que ela é extremamente relevante, ela se vê como alguém que pode influenciar a reunião, Uhum. ela se vê como alguém que tem condições e capacidade de alterar aquilo que está sendo discutido. Como é que ela vai desempenhar? Como que ela vai se comportar? Uhum. Pensa nisso, ó, Tá bom. ocorrência, Uhum. a pessoa foi para uma reunião e ela se sente capaz, empoderada, e entende que aquele espaço é um espaço em que ela pode mover, modificar. Como que vai ser o comportamento dela? Vai aparecer em linguagem. Como que você acha que ela se Sim. comportaria? Acho que protagonista, né? Sabendo o que precisa fazer, questionando. Agora vamos imaginar outra situação. A pessoa fala, mais uma reunião. Eu nem sei se são tão relevante assim. Eu sou mais uma pessoa. Eu acho que nem necessariamente sou ouvida. Uhum. Como que vai aparecer o comportamento, ou o que vai aparecer em linguagem? Como ela vai estar nessa reunião? Desmotivada, né? Uma pessoa que não quer, né? Tá ali. Eventualmente ela não vai falar, Perfeito. ou ela vai Intimidada. Uhum. vai ficar em conversas paralelas, usando aplicativos de mensagem. Então, a segunda lei fala sobre isso. Como ocorre para mim, Uhum. aparece em linguagem. Muito bom. Acho que as pessoas vão entender aqui. E a terceira, como terceira funciona? Trata daquilo que é a linguagem baseada no futuro, até altera como as coisas ocorrem para você. Lembra que a gente estava falando que quando eu falei, ou o exemplo do Moonshots, Uhum. fomos e voltamos em segurança da Lua, Perfeito. até o final da década. Alterou. Todas as pessoas que ouviram aquela declaração estavam alteradas, porque era uma autoridade, né? Uhum. E essa declaração da autoridade no sentido de que é claro que a representação simbólica do que ele é, mas mais do que isso, é a força do presente e dessa imagem da possibilidade vívida. Então, quando a gente declara algo no futuro,
a gente atualiza o presente. Então essa declaração que é a linguagem baseada no futuro altera como as coisas ocorrem pra gente. Muito Tem a ver legal. com isso. Eu acho que dá pra gente deixar um pouquinho mais palpável para as pessoas quando a gente fala que a gente tem o nosso planejamento estratégico, que a gente está no planejamento 25 e 27, então a gente olhou e a gente desenhou o nosso futuro lá em 27, então que é a nossa one page que a gente fala para todo mundo. Então quem não conhece, corre atrás, porque a gente já tem isso escrito, a gente já está em linguagem e a gente está colocando em prática o que a gente desenhou para 2027. Exato. É isso. Exatamente. Toda essa estruturação de visualizar a Natura de 2027 e depois fazer esse caminho até o presente, né? Uhum. Que é, quando a gente declara 2027, todas as pessoas que estão ali declarando juntas, elas estão atualizadas. Perfeito. E aí tem a história do compromisso, né? Porque a declaração, ela é poderosa, Uhum. mas o comprometimento individual é fundamental. Sim. Eu me comprometo com uma declaração que é possível agora porque eu visualizei aquela possibilidade do futuro desejado. Aqui eu acho que quero fazer mais um link, que é a história dos comportamentos de cultura. Então a gente está dizendo que eu preciso ser, a tradução é sempre difícil aqui, do accountable, né? Sim. Eu preciso ser dono, eu tenho que ter atitude de dono sobre as responsabilidades que eu tenho. Isso. Então eu tenho um papel dentro dessa estratégia e eu sou responsável por ela para a gente poder atingir o que a gente quer. É isso, né? Exatamente, Paty. Quando a gente declara uma possibilidade, naturalmente, para que isso realmente aconteça, tem que vir um compromisso. Uhum. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre onde aparece o compromisso. Legal. Que ele tem a ver com essa atuação das pessoas, dos indivíduos no dia a dia. Bacana. Bom, toda essa história de linguagem, como é que eu coloco de fato na prática? Né? Eu acho que foi muito boa toda a nossa explicação, mas e agora? O que eu faço com tudo isso? Muito bem. Tem uma parte importante da linguagem, além das 3 leis, né? Eu acho que entender as 3 leis, primeira lei, ocorre. Uhum. Então, a gente fala até que o mapa não é o território. Tem uma frase famosa que fala sobre isso. Então, o mapa que a gente tem, ele é singular. Uhum. Então, e este mapa vai afetar o desempenho, que é a primeira lei. A segunda dependendo de como está ocorrendo para mim, eu vou expressar isso nos meus comportamentos, na minha linguagem. E a terceira se você cria uma linguagem de futuro, baseada no futuro, você altera a sua maneira de ser agora. Então, lembrar disso, Paty, é prático. Acho que esse resumo é ótimo. É prático nesse sentido, né? Uhum. Todas nós podemos fazer isso, todas as pessoas podem fazer isso. A segunda estruturas linguísticas. Para a gente navegar, mover a ação para frente, ser preciso, conseguir fazer uso das palavras de forma cirúrgica quase, Paty, sabe? Eliminar certas redundâncias que eventualmente são ruídos de comunicação, porque aqui a gente está buscando, criamos um futuro compartilhado, como é que a gente se coordena? Lembra do grupo de ação coordenada? Sim. Tem a ver com aprender a falar de um jeito preciso. Perfeito. Que a gente fala de linguagem de piloto. Então vamos pensar em quais seriam as estruturas linguísticas, mas antes disso, tem a história da integridade. E a integridade você é a sua palavra, em última instância. Aquilo que você fala tem uma força, e ser responsável pelos compromissos que estabelece, os acordos que faz, é fundamental. Porque toda a qualidade das conversas é que vai mover a gente para o futuro. Perfeito. Então, a integridade tem a ver com isso, cumprir os combinados. E caso a gente não consiga cumprir, comunicar imediatamente e buscar novas ações. Ou seja, vamos errar. Mas Vamos tudo errar. bem errar, Tudo desde que eu comunique e tente outras soluções para poder chegar naquilo que eu combinei, porque o futuro a gente não vai mudar. A gente não abre mão do futuro declarado Perfeito. coletivamente. A gente se comprometeu com ele, mas acontecem eventualidades. Claro. A gente comunica todas as pessoas impactadas e estabelece novos acordos para manter a rota. Ótimo. Vamos pensar em estruturas linguísticas que melhoram a nossa comunicação, né? A forma com que a gente se coordena, move a ação para frente. A declaração, a gente falou, a declaração abre um espaço de possibilidade. Eu sou, alcançamos, fizemos, ou fazemos, né?
tem toda essa estrutura do presente que cria essa possibilidade quando a gente já está vivendo nesse futuro. A outra são os pedidos, a dança do prometer que a gente fala. Eu faço um pedido para você. E posso aceitar ou não. Você pode aceitar, recusar, ou prometer, olha, eu posso te falar hoje à tarde, se eu consigo. Outras estruturas que facilitam muito o entendimento, porque é como se fosse um algoritmo, Paty. Se eu digo, Paty, eu vou afirmar algo aqui, eu trago uma perspectiva sobre um fato e dou uma evidência. É isso, eu faço uma pergunta de entendimento. Eu acho que aqui tem um ponto bem importante que eu gostaria de marcar, que é a gente precisa começar a trazer fatos aqui, né? Menos histórias e mais fatos. Sim. Para que a gente possa ter conversas mais fluidas, mais rápidas, para a gente chegar onde a gente precisa, que é ter essa equipe de alta performance e atingir o resultado que a gente combinou. Lembra da história da linguagem? A linguagem descritiva, ela é factual. Ela pode ser factual. Ou ela pode ser uma história. E essa história, ela é como ocorre para mim. Claro. Então é importante também ter essa distinção, porque autodesempenho tem a ver com isso, é saber o que aconteceu. E a gente exercitar o que aconteceu de forma factual ajuda a gente a perceber quando nós estamos colocando as nossas impressões sobre o que aconteceu. E essa distinção é importante em autodesempenho. O que aconteceu, agora o que ocorreu para mim do que aconteceu é uma outra coisa. Sem dúvida. E aí é a história. É a história, Paty. Então, aqui a gente está falando de ouvir falar com compromisso, passa por entender essas estruturas linguísticas simples, que a gente está falando de convite, pergunta, ou pergunta de entendimento, afirmação, declaração, comando. Porque muitas vezes tem coisas que você precisa que sejam feitas, Paty. Você mesma comanda. É parte da nossa vida aqui, corporativa, né? No sentido organizacional, porque a gente está aqui juntos para entregar um futuro desejável. Então, muitas vezes tem coisas que precisam acontecer numa determinada data, num determinado jeito, certo? Perfeito. É isso. Muito bom. Bom, queria te fazer uma última pergunta aqui, para a gente poder entender como é que funciona, né? Qual que é o exercício que você propõe para os nossos ouvintes começarem a aplicar essas leis e a linguagem que a gente vem falando, né, até agora, assim. Então, eu não estou no GAC, eu não estou no projeto estratégico X, mas eu queria começar a praticar, eu quero ter uma equipe de alta performance, o que eu preciso fazer? Legal, Paty. Tem uma coisa que, vamos colocar alguns passos, tá? E bem prático. Primeira identifica uma reclamação persistente. Ótimo. Tem coisas que a gente reclama e resolve, Paty. Todos nós aqui, assim, tem coisas que eventualmente você já lembrou de algumas, se só pensamento verbal tá aí, né? Pensa naquela reclamação que te acompanha. Então, essa é a primeira coisa. Vamos imaginar que alguém tem uma reclamação persistente que seja, as reuniões são uma perda de tempo. Sei lá. Essa pode ser uma reclamação persistente. Perceber, usando a primeira lei, que ocorre para a pessoa. Não é que as reuniões são uma perda de tempo. Lembra daquela história? O mundo não é, o mundo ocorre. Para o mapa daquela pessoa, neste momento, ela está tendo essa percepção de que as reuniões são uma perda de tempo. Então a primeira coisa é usar a primeira lei. A segunda lei dá para ela o seguinte: se ocorre para ela como as reuniões são uma perda de tempo, como é que ela vai se comportar nas reuniões? Perfeito. Ou primeiro, ela não vai. Segundo, se ela vai com aquele pensamento verbal, né? Ai, nossa, que eu tô fazendo de novo. Como que vai estar o desempenho dela? Baixíssimo. Exato. Fala assim, nossa, acho que ninguém quer viver assim, né? Aí é reconhecer que esta reclamação persistente está associada a uma maneira de ser, esse comportamento, sabe, Paty? Que aparece na linguagem na segunda lei. Aí eu acho que é importante honrar isso, sabe, assim, de tipo, abraçar e falar, tá bom, isso talvez tenha sido útil para mim, até agora. E a autopercepção, né? A gente vem falando muito disso, né? Então, como é que eu percebo, como é que ocorre para mim, tenho consciência disso, e aí faço essa mudança de comportamento. Exato, e tem uma coisa aqui que, quando a gente vai olhar para como está ocorrendo, tem um ganho da gente
ter uma reclamação persistente e um comportamento fixo. Claro. Pode ser que nesse caso a pessoa, assim, ela se sinta certa. Não, eu sou a certa. Todo mundo tá errado nesse grupo aqui, mas eu sou certo. E outro ganho pode ser, eu escolho aquilo que eu vou fazer. Então, ao invés de estar nesses contextos coletivos, eu estou priorizando aquilo que eventualmente é importante para mim. Claro. Então, sempre tem ganhos subjacentes da maneira fixa de ser com a reclamação persistente. Tá bom. Mas tem custos. A pessoa começa a se desgastar no dia a dia nas relações dela, ela começa a se resignar, pode se tornar cínica, pode afetar, inclusive, a vitalidade dela de satisfação no trabalho. Você imagina sistematicamente esse pensamento? Aí vem a chave, que é reconhecendo isso, que não é mais útil. Ter esse clique que você falou, autopercepção. Tá ali, parado numa reclamação persistente, fala, não, vou criar uma possibilidade. Declara, eu sou um agente de transformação e as reuniões que eu participo são focadas e produtivas. Maravilhoso. É isso. Qual que é a ação imediatamente, se a pessoa faz isso, visualizando, né? Ela se visualiza na reunião, sendo produtiva, focada, na conversa, no campo, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que tem a ver com o que você falou agora. Protagonista, atuando, percebendo que ela pode mover as conversas. Ela visualiza que, eventualmente, na próxima reunião, ela fala assim, gente, podemos estabelecer uma pauta aqui? E eu tenho uma proposta, inclusive, que a gente fala de proposta na linguagem de precisão. Proposta, pode. Legal. Porque eu posso ser crítico de algo que você faz. Mas qual que é a sua proposta, né, então? Exatamente. O que você me sugere, né? Tem a ver com isso. Muito bom. Excelente. Estou muito feliz, quero te agradecer muito aqui pelo nosso primeiro episódio. Acho que as pessoas, tenho certeza que as pessoas realmente puderam aprender um pouco mais sobre a linguagem e como vão usar. Então, de verdade, muito obrigada. No nosso próximo episódio, a gente vai aprofundar o que de fato afeta o desempenho e sobre a linguagem de precisão. Muito obrigada, Tércio. É um prazer. E obrigada a todos aí por estarem nos ouvindo. Obrigada.